Olá, meninos do sexto ano! Vamos começar a nossa aula virtual e a gente vai dar continuidade ao conteúdo que eu comecei a falar com vocês na semana passada. Então vamos lá. Na semana passada eu falei com vocês sobre narração e a gente viu que narrar é contar, né? Então a narrativa ela é feita em cima de algo que vai ser contado, né? E aí nós conversamos sobre narrativa, falamos que o que vai ser contado é o enredo, né? Que toda história, ela tem o seu enredo. O que é o enredo? É o desenrolar, né? São os acontecimentos da história. É a história em si. Então, o enredo é a história que está sendo contada. E dentro do enredo, a gente tem o conflito, né? Que eu falei com vocês também. O conflito é o que vai dar dinamismo na história, né? É o problema. A história vai ser sempre vai ter um problema, né? E esse problema ele vai estar ali na história para dar uma mexida, né? E no final esse problema ser resolvido. Então eu conversei com vocês sobre isso na aula passada. Falamos também sobre o narrador, né? Porque se eu tenho uma história, essa história vai ser contada por alguém. E aí eu conversei com vocês sobre os 4 tipos de narradores, que a gente tem o narrador personagem, o narrador observador, o narrador onisciente e o narrador intruso, né? Então, só para revisar isso aqui bem rapidinho, o narrador personagem já está dizendo o nome. Ele conta algo que aconteceu com ele próprio, ele faz parte da história, né? O narrador observador, eu falei com vocês que é o verdadeiro fofoqueiro, né? Ele viu e contou. Então, é a fofoca do dia a dia, é o narrador observador. O narrador onisciente é aquele que sabe tudo de todos os personagens da história. Então, ele sabe de tudo, de todo mundo. Que é diferente do observador, né? Porque o observador, ele viu e contou o que ele viu do jeito que ele viu. Já o onisciente, ele vai saber de tudo, de todos os personagens. E as histórias vão acontecendo ao mesmo tempo porque ele sabe de tudo, né? E o narrador intruso que eu falei com vocês, a palavra já diz, né? Intruso, ele está se intrometendo na história. Então é aquele narrador que ele conta, que ele dá a opinião dele e que ele vai interferindo na história, ele chama o leitor para a história. Então esse é o narrador intruso, tá? Então aqui eu revisei o que a gente conversou na aula passada e vocês têm um dever para fazer sobre isso, que a gente vai corrigir depois. Agora vamos dar continuidade a esse conteúdo. Então vamos lá. Agora a gente vai para a estrutura do texto, né? Então o que tem que ter numa narrativa, né? Eu já comecei a falar sobre isso com vocês também, mas agora a gente vai no passo a passo, tá? Então a primeira coisa, para o texto ser narrativo, eu tenho que ter algo a ser contado. Então é o enredo. No enredo eu tenho o conflito, tá? Mas o que vai ser contado? Vai ser contado alguma coisa sobre alguém, né? Então, o outro elemento da narrativa são os personagens. Então, eu vou contar alguma coisa sobre um determinado personagem ou personagens, né? Então, eu tenho aí o enredo e eu tenho o personagem. O que mais a gente vai ter? A gente vai ter o tempo e o espaço. Então, o espaço é o cenário onde a história acontece. Na aula passada, eu conversei com vocês e a gente fez alguns exemplos, né? A gente foi contando algumas historinhas dentro da sala pra gente ver onde é que acontecia. E aí a gente contou uma que era dentro da cozinha, que o copo quebrava, né? Que o menino quebrou o copo. Então a gente tinha ali o personagem, o local que era na cozinha, né? Tudo bonitinho. Então é isso. O espaço é o cenário onde a história acontece. Dependendo da história, gente, que está sendo contada, eu posso ter 1, 2, 3, eu posso ter vários cenários, né? Se a gente pegar uma história, por exemplo, se a gente pegar Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho Vermelho ela começa no cenário da casa dela. Quando ela sai para ir na casa da vovó, o cenário já é a floresta, né? O bosque. E aí depois é a casa da vovó. Então, na história da Chapeuzinho Vermelho, eu tenho pelo menos 3 cenários. A casa dela, a floresta e a casa da vovó, tá? Então, o espaço vai depender da minha história, tá? Então, depois o que eu tenho? Eu tenho o tempo, tá? O tempo, gente, eu tenho o tempo cronológico e eu tenho o tempo psicológico. Então, a palavra está dizendo, o que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é aquele marcadinho, né? Que eu vou marcar o dia, eu vou marcar a hora, eu vou marcar o mês, eu vou marcar o ano. Então, o tempo ele vai estar sendo marcado. Às vezes eu falo só assim, numa bela manhã.
Quando que aconteceu? Numa bela manhã. Então, o tempo tá ali, cronológico, bonitinho. Além do tempo cronológico, a gente tem o tempo psicológico. O tempo psicológico é aquele que vai depender do personagem. Às vezes, a gente pode dar um exemplo disso, aquela que a gente fala dos flashbacks, né? Eu tô num tempo e eu lembro de alguma coisa do passado, aí eu volto pro presente de novo. Então, o tempo psicológico, ele vai misturar aí o que o personagem quiser colocar, tá? Então, vamos lá. Recapitulando. Enredo, personagem, espaço, tempo, tá? Então, aqui eu já tive 4 elementos, tá? O que faltou aqui da gente falar, gente? Faltou da gente falar dos personagens, né? A gente tem algumas classificações. Eu tenho os personagens principais, né? Que são os protagonistas, que são aqueles que têm mais importância, né? Na história. E eu tenho os personagens antagonistas, ou seja, são aqueles que vão do lado contrário dos principais. Por exemplo, se a gente pegar a história da Chapeuzinho Vermelho novamente, Chapeuzinho Vermelho é a personagem protagonista. O personagem antagonista vai ser o Lobo Mau, porque o Lobo Mau, ele vai lá para fazer o problema com a Chapeuzinho Vermelho, tá? Então, é isso que eu tenho de diferença. Então, eu tenho os personagens principais, que são os protagonistas, e eu tenho os personagens antagonistas, que é o que vai do lado contrário do protagonista, tá? Então, vamos lá, pessoal, dando continuidade. Vamos recapitular aqui agora. Então, uma narrativa é um texto onde eu vou contar alguma coisa. Isso que eu vou contar é o enredo, um elemento. O que eu vou contar, eu conto sobre alguém, o segundo elemento, os personagens, tá? Esse personagem, ele está num tempo e num espaço, tá? E aí, quem vai contar isso aqui é o narrador, que eu já falei na outra aula e no início do vídeo. Então, a gente tem 5 elementos da narrativa, tá? Enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. Beleza? Fechou? Então tá. Agora a gente vai continuar, tá? Agora a gente vai para a estrutura desse texto. Então, quando eu vou escrever essa minha história, o que eu tenho que pensar na hora de escrever, tá? Então, a gente vai ter o seguinte: normal, introdução, desenvolvimento e conclusão, não é isso? Só que eu vou ter algumas especificações aí, tá? Então, primeira coisa, na minha introdução é aonde eu vou colocar as partes iniciais, os fatos iniciais, eu vou mostrar o personagem, né? Então, a minha introdução é o início da história mesmo. Quando a gente vai para o desenvolvimento da história, é onde a gente vai ter a complicação. O que é a complicação? Eu vou começar a contar a minha história, né? E ali já vai ter aquele conflito que eu falei lá atrás no enredo, né? Então, o conflito vai ter um problema. Então, eu começo na minha introdução, eu conto o início da minha história. No meu desenvolvimento, eu começo com o conflito, com o problema que vai acontecer na minha história. Eu tenho esse problema, ele começa ali a aparecer no desenvolvimento, depois eu vou ter o quê? Eu vou ter o clímax. Olha a palavra, gente. Clímax. Clímax é o momento culminante da história. É um momento importante, é um momento de maior tensão, né? É um momento, assim, esplendoroso da história, tá? E esse momento, esse clímax, ele tem a ver com o conflito, né? Então, vai ser o momento auge da história, é chamado de clímax, tá? E depois, eu vou para minha conclusão, que é o desfecho da minha história, onde eu tenho que finalizar a minha história, juntar tudo ali, resolver e finalizar a minha história, tá? Então, vamos lá. Recapitulando. A minha história, ela é feita com 5 elementos: enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. Dentro disso aqui que eu vou contar, eu tenho que pensar na estrutura. Então, a estrutura ela tem que ter introdução, que é a situação inicial da minha história. Começa o desenvolvimento, onde eu tenho o conflito, onde eu tenho o problema, né? Aí eu continuo no desenvolvimento, mas eu vou ter o clímax, que eu vou ter o momento auge da minha história, e eu vou finalizar com o desfecho, vou concluir a minha história. Entendido então, pessoal? Sobre a narrativa, sobre os elementos da narração e a estrutura desse texto? Beleza? Então tá. Agora a gente vai combinar o que vocês vão fazer para mim, tá? A primeira coisa é ir no livro, né, de português, onde tem esse conteúdo da estrutura da narração.
dos elementos da narrativa e vocês vão grifar as partes mais importantes. Então, a primeira coisa é fazer a leitura dessas páginas e fazer as marcações do que é mais importante aí, tá? Combinado? O restante eu vou descrever lá no Educare, na parte do dever. Combinado? Beijinho, até mais!